quando ela faz o IPO, ela não sabe qual o preço, né, vai ser lançada para o mercado, ela não sabe qual preço ela vai começar, mas ela tem uma estimativa de preço. Essa estimativa é feita com base no patrimônio da empresa mesmo e na geração de lucro. Então, eles fazem essa estimativa, né, estipulam uma faixa de preço, tipo, esse IPO pode ser que saia entre 5 e 10 reais. Então, ela estipula essa faixa. Não necessariamente fica dentro dela, né, mas é só para o investidor também ter um norte. Aí, no book building, que eles divulgam, né, o preço que a ação saiu. E depois disso, quando já tem o resultado, tudo certo, a gente liquida, né, da conta do cliente e inicia a negociação das ações na B3. Encerra aí esse processo de IPO. É muito mais burocrático, né, porque é a primeira emissão da empresa. E aí, assim, por quê, né? O que leva uma empresa a fazer um IPO? A vantagem é que ela vai captar recurso, né? Então, durante e após o IPO. Por quê? Quando ela faz o IPO, porque ela vai lançar as ações no mercado, então ela vende as ações para os clientes, para os acionistas, então ela faz essa captação. E durante, porque assim, o patrimônio da companhia vai crescendo e se o preço dela na bolsa cresce, é como se o patrimônio dela estivesse crescendo, é uma forma dela captar também. E além disso, ela pode fazer follow-on, são as próximas emissões, né? Então ela pode fazer outras emissões de ações para poder captar. É uma forma que ela tem. Ela aumenta a liquidez dela, né? Os outros acionistas, os acionistas majoritários vão conseguir comprar e vender ações no mercado, então aumenta a liquidez para os acionistas e é bom para a imagem da companhia, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, teve agora, né, o IPO da Smart Fit. Se a gente vê a companhia fazendo um IPO, por exemplo, a Smart Fit, a gente já pensa, né, a empresa é boa, tá crescendo, né, tá abrindo na bolsa. Então é bom para a imagem da companhia também. A desvantagem, assim, é a alta volatilidade no mercado de capitais, porque qualquer notícia que sai no mercado, as ações da companhia pode cair. Às vezes não tem nada a ver com ela, às vezes é alguma coisa lá nos Estados Unidos, mas reflete na bolsa aqui. Ela vai sofrer essa volatilidade, né, no mercado. E é um alto custo para manter a companhia, porque ela precisa, como eu expliquei no início, assim, fazer todo aquele processo de auditoria e planejamento, precisa ter um RI, ela fica mais exposta, então é muito caro manter no mercado, mas lógico que assim, que ela consegue captar é muito maior que isso, ou deveria ser, então para ela é vantajoso, assim. E falta de sigilo nos negócios, que é justamente isso de tudo ter que ser aberto. Tem um exemplo que, se não me engano, é da Souza Cruz, por exemplo, que ela tinha o capital aberto em bolsa. E assim, como dava muita divergência, publicava algumas coisas que não tinham nada a ver, começou a encher muito o saco, eles decidiram fechar o capital. Então, tem essa questão de sigilo, né? Tudo dela é jogado no ventilador, assim. Então, todas as informações têm que ser uma regra, né? Tem que ser publicada para o mercado. Então, acaba sendo ruim por um lado. Agora, pelo lado do cliente, a desvantagem, assim, é que não é possível utilizar uma análise técnica, porque como a empresa não era negociada antes no mercado, né, a gente não tem um gráfico, então a gente não consegue usar, tem muita gente que não gosta, né, mas a análise técnica, ela serve sim com muitos parâmetros para o investidor, mas no IPO a gente não consegue, porque a gente não tem esse histórico. Para o cliente também, a desvantagem é a volatilidade, ele não sabe como que a ação vai estrear, se vai abrir em alta ou em queda, né, e dificuldade de acesso a informações. Porque durante o período de IPO, só durante o período, todo mundo fica em período de silêncio. Então, nós da corretora, por exemplo, a gente não pode ficar emitindo muita opinião. É proibido para um assessor, por exemplo, para um gerente, virar para um cliente e falar, olha, entra nesse IPO aqui. A gente não pode, é período de silêncio. E se tiver isso, capaz, assim, até de cancelar o IPO. Então é muito sério. Não é divulgado muita coisa da empresa, justamente para não influenciar. Comprar ações antes de chegar no mercado é uma vantagem para o cliente, né? Até porque ele se abre em alta, por exemplo, né? Ele vai pegar lá desde o início, que é essa possibilidade de lucro no primeiro dia, né? E novas oportunidades, porque assim, a concorrência ela é sempre boa, né? Ela é sempre bem vista, assim. Então é bom você ter outras oportunidades, você ter um leque maior, né? Poder escolher, porque quando a gente fica no monopólio é muito ruim, né? E a empresa pode levar de qualquer jeito porque só tem ela ali mesmo. Então é bom para o cliente essas novas oportunidades. Então assim, eu até peguei uns dados atuais porque a gente está com esse boom de IPO, justamente porque tem essa
questão de ter uma visibilidade maior no mercado de ações. Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, uns 4 anos atrás, você conversava com as pessoas, ninguém nem sabia o que era uma ação. Hoje a gente já vê um acesso maior à informação, a gente já vê que toda hora falam, né, sobre isso, toda pessoa que você conversa, ela vai entender um pouco sobre isso. O que mais a gente vê nas redes sociais são pessoas também, né, indo para esse lado financeiro. Agora tem o interesse das empresas abrirem, né, o capital, fazerem o IPO. Assim, ainda é um número muito pequeno se a gente comparar com os Estados Unidos, por exemplo, né? Lá, assim, a bar da esquina tem capital aberto. Então, é muito diferente do Brasil. E então a gente está um mercado que está movimentando, né, está crescendo, mas assim, ainda tem muito espaço. No ano passado mesmo a gente já começou a ter muito IPO. Esse ano a gente também tem essa previsão de ser um ano muito bom para IPO também. Então aí a gente consegue ver em comparação de números, né? A gente vê que em 2007 foi onde a gente teve o maior número de IPO. Mas, assim, foi realmente quando a Bolsa começou a movimentar. Então, aí que essas principais que a gente vê hoje abriram, né, o capital. E aí, depois disso, só voltou a ter esse boom agora em 2017. Mas, mesmo assim, o que a gente teve em 2020 foi muito expressivo. E o que a gente pode ter em 2021 pode ser muito maior. Então, eu coloquei aí nesse gráfico, porque fica mais fácil da gente entender o número de IPO por ano e o volume captado, né, no IPO. Então, porque é muito importante também, às vezes tem um IPO, mas a captação é muito baixa. Então, o volume financeiro que faz essa captação é muito importante para poder analisar. Então, a gente vê aí que, em comparação a números, 2020 às vezes nem foi tão, mas se a gente olhar o volume captado, foi muito bom. Foi muito maior e, assim, quase ali batendo 2007. E aí, assim, é uma pergunta, né? Vale a pena investir em IPO? Vai subir ou vai cair? Enfim, ninguém sabe. Metade das empresas aí que realizaram IPO em 2021 tiveram um desempenho negativo. Isso não é para desmotivar, óbvio que não, mas é para mostrar que, assim, é um mercado que IPO hoje é, assim, bem visto, né? Mas a gente tem que ter um pouco de cautela também, tem que saber analisar, né, qual companhia a gente vai entrar. É um bom negócio, sim, porque a gente vê que tem algumas companhias aí, por exemplo, Local Web, que acumulou uma alta de 550%. Melius aí 195%, agora já está muito mais que isso, inclusive. Vamos, Intelbras subiu aí 30% e 40%. Depende mesmo do papel, né, da companhia, mas realmente tem que analisar, não é só entrar. Então, a performance média dos IPOs por ano, 2020 até, assim, não foi um dos melhores anos em relação a isso. E aí entra N fatores, né? Assim, a gente está na pandemia, fatores políticos interferem na bolsa. Eu terminei, então, essa parte do IPO, que é quando ela vai lançar as ações para o mercado, a primeira emissão. E aí agora eu entro na parte do follow-on. Então, o follow-on vai ser essa continuidade, a oferta subsequente de ações. Então, sempre quando a gente falar de oferta pública, follow-on, oferta subsequente, é mais ou menos ali a mesma coisa, né? Então, é quando a companhia já tem o capital aberto e ela vai fazer uma nova emissão de ações. Então, isso traz várias vantagens assim para a empresa. Então, desde maior liquidez, aumenta o número de ações negociadas na bolsa, então tem uma liquidez melhor, permite investimentos para financiamento de projeto ou necessidades. Às vezes ela é uma empresa até que está com recuperação judicial, né? Que está cheia de dívidas e faz um follow-on para arrecadar dinheiro para pagar dívidas. Pode ser também um projeto, né? Às vezes ela quer fazer um projeto e faz esse follow-on. Aí já é uma coisa mais técnica, mas que é bom, assim, a gente saber. Dentro do follow-on, dentro dessas emissões de ações, na realidade, a gente tem a instrução CVM 400 e a instrução CVM 476. Então, essas duas aí são as mais famosas. Então, tem outras, mas as mais famosas são essas duas. Então, a diferença básica de uma para outra é que na instrução 400 ela é mais burocrática. Então, a companhia ela tem que submeter, assim, registrar alguns materiais lá na CVM. O prospecto, por exemplo, sempre quando tem prospecto é porque é uma instrução CVM 400, passar por todo um processo dentro da B3. Então, é muito mais burocrático. E na instrução CVM 476, é uma forma mais rápida. Então, quando a empresa ela quer fazer um follow-on mais rápido ali para fazer alguma coisa assim imediata, ela faz 476. Então, ela só faz um fato relevante e publica, né, para o mercado. O detalhe importante da 476, quando a gente fala
dela, todo mundo fala, mas ela é para investidores profissionais. Uma parte dela é para investidores profissionais, mas a outra parte ela é destinada para acionistas da empresa. E além disso, a gente também tem 2 tipos, né, de ofertas, que são... Isso nem vai interferir tanto, assim, quando a gente conversa sobre oferta pública, não. É mais um conhecimento técnico mesmo. E aí a gente tem a oferta primária e a oferta secundária. A diferença é que, assim, na oferta primária, a gente tem um aumento de capital social. Então, eu faço uma oferta, por exemplo, para financiar um projeto. Então, eu estou captando recurso, né? Eu estou aumentando o capital social da companhia. E temos a oferta secundária, quando não tem modificação no capital social. Isso acontece como, por exemplo, eu sou uma acionista majoritária e eu quero sair, não quero mais ser acionista, vou vender a minha parte. Né? Então, eu consigo fazer isso vendendo para o mercado, né? Se eu for uma acionista majoritária. Então, eu faço uma oferta secundária para vender minhas ações para o mercado e não tem modificação nenhuma no capital social da companhia. E aí a gente vai para uma oferta prioritária. E quando eu falo de oferta prioritária, aí eu vou estar falando daquela instrução CVM 476, que é a oferta de esforços restritos, né? Ela é para investidores restritos, que é o caso dos acionistas, por exemplo. Quando a gente fala de oferta prioritária, a gente fala também de direito de prioridade. Se eu sou um acionista e a empresa ela faz uma oferta prioritária, os acionistas da empresa, eles vão ter o direito de prioridade naquela oferta. Então, eles vão ter prioridade para comprar ações daquela empresa. Ele é totalmente diferente do direito de subscrição. Na oferta prioritária, o cliente, ele não recebe na custódia dele o direito. Tem a oferta, tem um limite lá, mas como que eu calculo, como que eu sei? Então, é um pouco mais confuso. No direito de subscrição, o cliente recebe lá na custódia dele o direito mesmo. Sempre que a gente fala de oferta prioritária, vão ter 2 datas de corte. Só que assim, o mercado ele muda muito, então eu falo sempre, mas isso pode mudar amanhã. A B3 muda constantemente. Então, assim, o cliente tem que ter uma posição liquidada na primeira data de corte e na segunda data de corte. Só que o quanto ele vai ter direito, a gente vai calcular na segunda data. Então, ele tem que ser acionista nas 2 datas, mas a quantidade que ele tem direito, a gente vai usar esse fator de proporção em cima da custódia dele na segunda data de corte. Então, nesse exemplo aí, o fator de proporção era, por exemplo, 12,78. Ele tinha posição liquidada de bid no dia 21/6, que era a segunda data de corte, ele tinha 200 ações. Então, eu calculo ali os 12,78 em cima de 200, que dá 25,56 ações. Normalmente, assim, no mercado, a gente sempre arredonda para baixo. Então, ele tinha direito aí a 25,56, mas sempre arredondando para baixo, então ele fica com 25.